Hi, good morning, good afternoon, good evening, I don't know. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Então vamos lá para mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos fazer a correção da atividade de vocês, como eu faria em sala de aula, certo? Alguns tiveram algumas dificuldades e tá um tanto ruim para mim corrigir certas atividades de vocês. Às vezes as fotos não ficam bem ajustadas e às vezes tem várias questões para serem corrigidas e aí às vezes mandar um áudio não é tão eficiente quanto uma aula. Então, as atividades que elas forem feitas no caderno, eu vou corrigi-las assim, através de uma videoaula como eu faria na sala de aula, certo? Lendo com vocês questão por questão e explicando, na verdade, porque aqui é aquela resposta ali que a gente vai colocar naquela questão. Então, eu tô com o arquivo aqui aberto e aí vocês têm umas atividades de vocês em mão e vão ficar acompanhando comigo aqui a leitura e a resolução das questões. Então, vamos lá. Tem assim, English Activity, certo? Atividade de inglês. Complete as frases com o pronome correto. Então, nós estamos estudando os demonstratives pronouns, que são os pronomes demonstrativos em inglês. Tá? Nós temos o these e o these, e o that e o those. Eu expliquei que o this a gente vai usar para o singular, assim como that, tá bom? E these e those a gente vai utilizar para o plural, tá bom? Então, this a gente usa para as coisas que estão perto e that a gente usa para as coisas que estão longe, assim como seus plurais. These para coisas, objetos que estão no plural, lugares, né? Que estão pessoas, que estão no plural. E those, você também para as coisas, pessoas, objetos, lugares que estão longe, tá bom? No plural. E aqui a gente entra o conceito de noun. Noun em inglês é substantivo. E em inglês nós temos os countables, que são os substantivos contáveis, e os uncountables nouns. Então, aqui nos pronomes demonstrativos a gente vai trabalhar com os countables nouns, certo? Ou seja, os contáveis. Porque aqueles que são incontáveis, que não se pode medir, eles vão sempre utilizados no singular, tá bom? E aqui é o que vocês precisam prestar atenção. Eu expliquei sobre a diferença entre plural e singular, né? E vocês sabem isso. Então, singular, única coisa, única pessoa, único objeto, único lugar. Plural, dois ou mais, tá bom? Então, vamos lá. These, a gente vai usar para o singular. E these, plural, para as coisas que estão próximas, tá? Que significa este, esta, isto, tá bom? Equivaleria em português assim. E o that, a gente vai utilizar para coisas que estão longe no singular. E those, para as coisas que estão longe no plural, tá bom? Que seria aquele, aquela, aquilo. Então, vamos lá. Letra A, letra A. E aí tem assim duas opções. Vocês vão completar com uma das duas opções que estão no parênteses. E aí vocês vão ter que observar na frase o substantivo, que é o noun, né? E aí, se esse substantivo estiver no singular, você vai colocar a resposta no singular, né? Que o pronome que é para o singular, pronome demonstrativo. E se estiver no plural, você vai colocar aquele pronome que é utilizado para o plural, tá bom? Então vamos lá, letra A. Tem assim, ó, is my house. No caso aí, house está sublinhado, certo? Como eu já expliquei as regras do plural, vocês vão saber identificar se esse substantivo está no plural ou não. Então, house em inglês é casa. Está no plural? Não, está no singular. Então, qual é o pronome que eu vou utilizar? Qual é o pronome demonstrativo? Eu vou utilizar these ou those. These, porque these a gente usa para singular. E observe aqui que these é esta e those seriam aquelas, né? Então, assim, seria para algo que estivesse longe, se fosse those. Então, na letra A, a resposta é this. This is my house. Esta é minha casa. This, letra A. Letra B, letter B. Nós temos this no plural, né? Que seria para as coisas no plural. E that, que é aquela, aquilo, aquele, no singular. Então, are my friends. Presta atenção. Friends, aí está no plural.
friends em inglês é amigos, então vai ser these. Então, these are my friends. These are my friends. Então, são meus amigos. Letter C. Nós temos aí, ó, is, o espaço backpack. Backpack é mochila. Está no plural ou está no singular? No singular. Então, a gente vai colocar these. Ó, these, is this, é uma pergunta aqui. Is this backpack? Sim, então, tá perguntando se é uma mochila. Ó. E aí, no caso, a gente vai usar o this, porque backpack está no singular. Então, is this a backpack? Isto é uma mochila? Essa é a pergunta. Letter D. I do not like, espaço, pencils. Pencil, em inglês, é lápis. E pencils, lápis. Então, é uma palavra que está no plural. Olha o S aí indicando o plural. Então, a gente vai completar com these ou that. These, porque these é para coisas que estão próximas no plural. E that é para uma coisa no singular, ou um objeto, ou uma pessoa que está longe. Então, como aí o substantivo está no plural, vocês vão utilizar these. Letra E, letra E. I want pants. Certo? Então, eu quero. I want pants, aí é pant, no caso, é calça. E pants são calças. Então, está no plural. Eu vou utilizar these ou those. These é para o singular, para as coisas que estão perto. E those são para coisas que estão longe no plural. Então, eu quero aquelas calças, ó. I want those pants. I want those pants. Então, a resposta aí vai ser those. Estão conseguindo acompanhar, entender tudo certinho? Vamos lá. Letter F. Houses are beautiful. Nós temos um espaço. Houses are beautiful. Então, casas são, né, bonitas. E aí a gente vai completar com that ou those. Ambos aí são para coisas que estão longe. Então, certo? Só que aí o substantivo houses está no plural. Eu digo casas. Então, are aí também não é o verbo to be no plural, prestando plural. Então, eu vou utilizar that ou those. Those, ok? Porque é para o plural. Então, eu vou dizer assim, ó, those houses are beautiful. Those houses are beautiful. Então, aquelas casas são bonitas. Aí temos um espaço na letra G, letter G. Is my old school. Is my old school. Ó, school em inglês aí, que é o substantivo que está grifado, está no singular. School, escola. Então, eu vou utilizar these ou these. Então, ambos aí são para as coisas que estão próximas, certo? These é para coisa que está no singular e these é para as coisas que estão perto, mas que estão no plural. Então, ó, this is my old school. Esta é a minha escola antiga, certo? This is my old school. Então, eu vou te dar com this, que está no singular. Preste atenção porque a pronúncia é muito próxima. This, these, tá? O outro dá uma extensão assim, uma alongada a mais, mas vocês têm que tentem aí conseguir diferenciar, tá bom? Eu tô enfatizando bastante para que vocês consigam perceber a diferença. Letter H, letra H. Are my rabbits. Rabbit, em inglês, é coelho. E rabbits, coelhos, está aí no plural. Então, eu vou utilizar that ou those. Ambos são para as coisas que estão longe. Aquele, aquela, aquilo. Só que aí, como rabbits está no plural, eu vou utilizar those. Então, vai ficar assim, ó. Those are my rabbits. Aqueles são meus coelhos. Those are my rabbits. Ok? Vamos fechar aqui. Eu vou colocar agora a resolução das questões para vocês darem um pause e conferirem aí se está tudo certinho. Espero que vocês tenham entendido. Caso ainda fique alguma dúvida, me enviem um áudio, tá? Mas eu ainda na letra D, por exemplo, não consegui entender por que é que foi essa resposta, tá? Para ajudar vocês
para não terem dúvidas, para não ficarem nenhuma dúvida, tá? Vocês precisam absorver isso aqui ao máximo. So, let's go? Vamos lá? Para a próxima questão, segundo aí, ó, complete as frases com. Certo? Aí nós temos a opção that, these, those, these, those e these. Então, vocês vão completar. Eu expliquei aqui, ficou repetido, agora que eu percebi, certo? Vocês vão completar aqui da seguinte forma. A gente sabe que this e these são para as coisas que estão perto. E that e those são para as coisas que estão longe. E aí a gente vai ter que saber diferenciar se está no plural ou se está no singular para colocar qual é o adequado aí. This e that são para singular. These e those são para o plural. Então, letra A, ó, espaço are my grandparents. Então, vocês vão completar com algo que está perto. Então, vai ser ou this ou that. Ou this ou that. E aí, qual é o substantivo que está grifado aí? É o grandparents, avós. Está no plural. Então, vocês vão colocar qual pronome? Para perto, no plural. These. Certo? These. These are my grandparents. Então, estes são os meus avós. These are my grandparents. Letra B, nós temos aí I will buy a dress and skirt. Então, qual é o substantivo aí que está sublinhado? Skirt. Skirt em inglês é saia. Está no singular. Então, a gente vai utilizar o pronome ou this ou that. E aí está dizendo que é para algo que está longe. Então, para longe a gente usa o that. Então, a frase vai ficar da seguinte forma, ó, I will buy a dress and that skirt. I will buy a dress and that skirt. Então, a frase fica assim, ó, eu irei comprar um vestido e aquela saia. Eu irei comprar um vestido e aquela saia. Let's go. Letter C. Tem um espaço aí, are my parents. Então, parents aí é o substantivo que está sublinhado e está no plural, pais, certo? Então, a gente vai utilizar, tá no plural, então a gente sabe que vai utilizar o these ou those. Então, e aí tá dizendo que é pra longe. Então, a gente vai usar those, ó. Those are my parents. Those are my parents. Então, aqueles são os meus pais. Aqueles são os meus pais. Então, those are my parents. Letter D é uma pergunta. It is a question. Ó, are your friends? Friends aí é amigos. Está no plural. Então, a gente já sabe que vai utilizar ou these ou that. E aí está indicando que é para longe. Então, vai ser, perdão, these ou those. Então, aí está indicando que vai ser para longe. Então, é those. Are those your friends? Aqueles são seus amigos? Are those your friends? Letter E. Is my new car. Então, o substantivo que está sublinhado aí é car, que é carro. Então, ele está dizendo, a gente já sabe que vai utilizar, se está no singular, ou this ou that. Ok? E aí está dizendo que é para perto, então é this. This is my new car. This is my new car. Então, este é meu carro novo. This is my new car. Letter F. I gave to my mother flowers. Flowers, aí está sublinhado, está em negrito, vai ser o substantivo para a gente analisar. Está no plural, ó, o S aí. Então, flowers são flores, certo? Flores em inglês. E aí a gente vai utilizar, então, ou these ou those. Tá dizendo que é para longe, então vai ser those, certo? Vocês têm que fazer esse raciocínio assim. Vai analisando primeiro se está no singular ou no plural, e aí depois ver se é longe ou perto, para saber qual é a resposta adequada. Então, I gave to my mother those flowers.
I gave to my mother those flowers. Então, eu dei à minha mãe aquelas flores, certo? Let's go! Então, nós encerramos aí, certo? A segunda questão, vou deixar aí a resolução das questões para vocês observarem, dar pausa e poder conferir se está tudo certinho. Seguindo, aqui nós temos as regras do plural, certo? Então, as palavras terminadas em S, SH, SS, O, X ou Z, a gente acrescenta o ES, tá? Nas palavras. Qual é a regra geral? Que acrescenta o S. Então, essas aqui são as regras, tá? Para os substantivos regulares. Se termina em S, SH, SS, O, X ou Z, a gente acrescenta ES. Então, tem alguns exemplos aí. Bus, buses. Class, classes. Box, boxes. Dish, dishes. Buzz, buzzes. Tomato, tomatoes. Certo? As palavras terminadas em consoante mais vogal. Então, as palavras terminadas em consoante mais vogal, o que é que acontece? A gente vai omitir o Y e vai acrescentar IES. Então, city, cities. Lady, ladies. Baby, babies. E assim por diante. Já as palavras que terminam em vogal mais o Y, a gente não vai substituir certo Y por I, acrescentar S, a gente apenas acrescenta o S. Tá? Então, ó, day, days. Boy, boys. E as palavras terminadas em F e FE, a gente vai omitir o F ou FE e vai acrescentar VS, BES. Então, knife, knives. Wolf, wolves. Certo? E aí, nós temos aí a resposta das questões, né, sobre o plural. Nessa questão eu disse que era apenas para colocar a resposta, não precisava copiar questão por questão, mas a maioria de vocês copiaram, tá? Porque eu não queria que se tornasse cansativo. Era para colocar primeiro qual era a resposta, A, segundo, B, apenas isso, mas sem problemas. Então aí na questão 1 nós temos aí, ó, they decided to buy two in the city. Certo? Então, tem uma frase, tem os 3 pontinhos, que é para o pronome aí, certo? Que está, na verdade, substantivo aí, que está entre parênteses. E aí, nós temos o substantivo church, que é igreja. Então, qual é a regra? Aqueles que terminam em S, SS, SH, O, X, certo? A gente faz o que a gente acrescenta ES, então vai ficar churches, letra A, tá? Então, primeiro letra A, a resposta. The man who tried to rob Jake had 3 and the police arrived. Aí nós temos a palavra knife, que é faca, está no singular. E knife termina em FE. Qual é a regra? As palavras que terminam em F ou FE a gente substitui por VES. Então vai ficar knives. Então a resposta correta é a letra B. A letra C. They suspected were following them after work. Então, nós temos aí a palavra wife. Wife é esposa. E qual é a regra? Para os substantivos que terminam em FE, a gente vai substituir por VES. Então, vai ficar wives. Letra C é a resposta correta. What do you hope they are going to do about it? Então, manager. Manager é gerente. Então, qual é a regra aí? É acrescentar o S apenas, tá? Então, não termina em FE, não termina em F, não termina em O, nem X, nem Z. Então, a gente vai acrescentar apenas aí o S. Então, vai ficar managers, certo? Gerentes. O 6 aí, que vai ser a letra A, tá? No quinto, letra A. Sexto, I asked her to wash right away. Então, I asked her to wash right away. Então, dish. Dish é prato e termina em SH. Qual é a regra? A gente vai acrescentar ES, OX, Z, SS, CH, SH, acrescenta ES. Então, vai ficar dishes. É a letra B. Sétimo, why
Do you drop by the supermarket and buy some? Então, por que você não passa no supermercado e compra algumas? Aí a gente tem o singular maçã, apple. E qual vai ser o plural? Apples, tá? Então aí é só apenas acrescentar o S, apples. Por quê? Não termina em F, em FH, não termina em X, esse H, naquelas regras que a gente aprendeu, não termina em Y, na verdade, pra gente poder. Ou apenas acrescentar o S ou o I, é S, tá bom? Então vai ficar apples. E aqui, como a gente aprende acrescenta o S, tá bom? Então vai ser a letra A, letra E. Aí nós temos o 8, she said, ela disse, I hate. Aí nós temos a palavra mosquito no singular. Palavra que termina em O, a gente acrescenta ES. Então vai ficar mosquitoes. A letra B. Então, she said, ela disse, I hate mosquitoes. And I do hate mosquitoes. Bom, essa aqui encerra a nossa atividade, a nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido, tá? E qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Bye, bye. See you soon.